Meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em o nome de Jesus. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui mais uma vez, juntos, louvando e exaltando o seu santo e poderoso nome. Amém, meus irmãos? Sem mais delonga, abra sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 9, dos versos 9 a 24. Capítulo 4 de João, o Evangelho, quarto Evangelho, nos versos 19, acho que eu falei errado aqui, versos 19 a 24. Capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 a 24. Capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 ao 24. Vamos fazer a leitura desse texto. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos, meus irmãos, com um tema, com um tema que já estou aqui na terceira mensagem de uma série de 5 mensagens, tratando sobre 5 princípios para a igreja local crescer. 5 princípios para a igreja local crescer. E hoje eu vou falar um pouco acerca do louvor, da importância do louvor na congregação local. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos que todos os domingos nós temos um culto público, um culto de adoração, de louvor e de palavra, de pregação da palavra de Deus. E os irmãos têm toda a semana para cuidar das suas vidas pessoais, não esquecendo da vida espiritual, que ela está ligada ao nosso dia a dia. Então, eu quero aconselhar os irmãos que quando os irmãos chegarem aqui no culto público, na reunião pública, aonde nós congregamos, nós estamos reunidos nesta comunhão, adorando um só Senhor, um só Deus, os irmãos adorem a Deus de todo o coração. Não saiam de casa e cheguem aqui e voltem do mesmo jeito. Coloquem isso no coração de vocês. Eu sei que há muitos problemas, muitas dificuldades, muitas aflições, tribulações,
existem muitas limitações, barreiras, dificuldades, muitas coisas no nosso dia a dia, durante a semana, que entristece, mas ao chegar aqui, não deixe que nada, nem ninguém impeça que vocês adorem ao Senhor de todo o coração. Soltem a voz nos louvores, orem. Quando chegar aqui, já entre em oração, buscando a Deus, que Ele abra o seu coração, que Ele fale com você através dos louvores, através da palavra. No momento dos louvores, louve, solte a sua voz. Até vou falar um pouco sobre esse assunto hoje, que é a importância do louvor nas nossas vidas. No momento da palavra, ore para que Deus fale com você, porque Deus ele pode falar através da sua palavra, lembrando disso. Então, esse conselho eu quero deixar para vocês aqui no início dessa nossa mensagem de hoje. 5 princípios para a igreja local crescer. Já falei sobre 2 princípios. O primeiro princípio, o princípio da unanimidade. O segundo princípio, o princípio de um conteúdo bíblico sólido. E hoje vou falar sobre o investimento em um louvor bíblico. Nas próximas 2 semanas, nós vamos estar falando sobre um evangelismo bíblico, como também uma vida de comunhão, uma vida de consagração da igreja em oração. São 5 princípios simples, 5 princípios básicos, 5 verdades que nós extraímos das Escrituras. Existem muitos outros princípios ou muitas outras verdades pelas quais nós podemos aplicar para o nosso aprendizado, para que nós cresçamos, para que haja um crescimento na igreja local. E quando eu falo de crescimento, eu já falei aqui nas últimas mensagens, o crescimento na igreja local, ele começa com o crescimento espiritual da congregação. Tem que haver um crescimento espiritual da nossa parte. Quando há um crescimento espiritual da nossa parte, aí sim, Deus ele começa a manifestar um crescimento numérico. Porque, já falei isso, é importante eu falar nessa oportunidade, que muitos hoje estão preocupados com o crescimento numérico, com a quantidade, inventam muitos métodos que são métodos antibíblicos. Eu não vou gastar o meu tempo falando sobre isso, depois eu posso até falar para os irmãos. Existem muitos métodos que são usados hoje, que são métodos humanos, meramente humanos, mas que são métodos que trazem resultado. Então as pessoas não estão preocupadas, os líderes religiosos não estão preocupados com os métodos bíblicos para um crescimento saudável da igreja local, mas eles estão preocupados com aquilo que traz crescimento, aquilo que traz resultado, aquilo que traz uma satisfação, um desejo, um cumprimento, uma realização dos desejos dos seus corações, que é o crescimento das suas igrejas, que é o crescimento dos seus ministérios. Mas só que a igreja crescer sem que esteja pautado na verdade da palavra de Deus, não está agradando a quem? Não está agradando a Deus. Deus não está preocupado com o crescimento numérico de qualquer jeito. Você pode ter certeza absoluta. Deus quer sim que a sua igreja cresça, que haja salvação de almas, começando com a nossa família. Deus quer que não só nós sejamos salvos, mas que as nossas famílias sejam salvas, aqueles que ainda não são salvos. Deus quer, esse é o desejo de Deus. Deus quer que pessoas sejam salvas aí fora, que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, ouçam o Evangelho e sejam alcançadas pela salvação. Deus, esse é o desejo de Deus, que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam libertas, transformadas, restauradas, que pessoas venham verdadeiramente a uma conversão genuína, mas é de acordo com a sua palavra, de acordo com os métodos de Deus, com os ensinamentos dele, e não de acordo com aquilo que nós achamos que está certo e que aparentemente está dando certo. Então, se não houver na igreja local uma unanimidade teológica, a igreja não estiver caminhando unânime, se os irmãos que não ouviram essa mensagem, está aí no canal, os irmãos podem acessar e ouvir novamente essa mensagem. Não posso aqui detalhar por conta da mensagem de hoje,
e o nosso tempo aqui ele vai embora rápido. Se não houver uma unanimidade bíblica, teológica, escriturística na igreja local, não tem como a igreja local crescer. Se um pensa uma coisa, um outro pensa outra, o outro pensa outra, há o grupo A, o grupo B, o grupo C, e daí por diante, não tem como a igreja local o quê? Crescer. Todos têm que aprender a palavra e todos têm que crescer na unanimidade, porque Jesus, ele deixou na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, o mandamento da unanimidade, como também um conteúdo bíblico sólido. A igreja local necessita de um conteúdo bíblico sólido. A igreja local não pode continuar bebendo leite. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano e continua bebendo leite. Não. A Bíblia fala do leite, mas também a Bíblia fala da comida sólida. Quando nós nos convertemos, nós começamos bebendo leite. É normal, uma criança quando ela nasce, ela não nasce comendo uma comida sólida, forte, não. Ela começa comendo o leite materno da sua mãe. Depois ela vai crescendo e vai deixando o leite materno e começa a comer uma comida. Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que nos alimentarmos de comida sólida para que haja um crescimento espiritual. E aqui eu falei na semana passada sobre a necessidade de Deus levantar homens capazes, que sejam aptos para estudar, compreender e ensinar, aplicar a palavra de Deus como ela é. O louvor também é de suma importância na igreja local. E nós temos que pensar sobre isso, sobre o investimento em um louvor bíblico. Não é porque é louvor que agrada a Deus. Ou nem todo o louvor agrada a Deus. Hoje nós temos uma imensidão de cantores evangélicos e nós temos uma imensidão de louvores. Uma imensidão, não tem nem como você contar a quantidade de louvor, de cantores e suas gravações de louvores no movimento gospel no Brasil e no mundo. Mas vamos falar aqui do nosso país, o Brasil. Mas nem todo louvor é louvor que agrada a Deus. É louvor. É um louvor gospel. É um louvor evangélico. Mas não é porque é um louvor gospel, não é porque é um louvor evangélico que esse louvor está agradando a quem? Agradando a Deus. E nós vamos ver aqui alguns princípios. Os irmãos vão ter uma noção sobre isso. Nós vamos ver aqui alguns princípios sobre um verdadeiro louvor, sobre uma verdadeira adoração. Dentro desse ponto aqui, eu tenho que tratar sobre isso. O Ministério Missão de Fé não tem a oportunidade, como os irmãos que já congregam sabem muito bem. Um dirigente aqui, dirigindo o culto, o pregador ali assentado, esperando a hora de ser chamado para pregar, e os irmãos sendo convidados para dar uma saudação, os irmãos sendo convidados para cantar um louvor. Não. O Ministério Missão de Fé, ele trabalha com ministérios. Então tem um ministério de louvor, tem o ministério da palavra, tem o ministério do diaconato, que é os obreiros, tem o ministério dos evangelistas, tem o ministério dos missionários, tem o ministério, os ministérios pelos quais a igreja caminha aqui na terra. A igreja local, na verdade, caminha aqui na terra. Então nós estamos aqui há praticamente mais de 5 anos, né, irmãos? Mais de 5 anos. E nós estamos nessa caminhada. A igreja local Missão de Fé em Campo Grande, se for da vontade de Deus, terá um ministério pastoral ou um colegiado de pastores, 2, 3, 4 pastores, como está na Bíblia. Terá um ministério diaconal, irmãos para servir a igreja, terá um ministério de louvor. Até tratando de louvor, os irmãos que desejam louvar, conversem com a minha esposa, com a Vanessa, que é a pessoa que está, como os irmãos bem sabem, a pessoa que está aqui na frente, louvando. Os irmãos que desejarem, tiver o desejo no coração de louvar a Deus, fazer parte de um ministério de louvor, ou do ministério de louvor, nós temos que caminhar para a formação desse ministério.
converse com a irmã Vanessa. No caso dos irmãos que quiserem, tiveram o desejo de pregar a palavra, conversa comigo. E daí por diante. Então, trazendo essas informações para os irmãos, vamos entrar aqui na mensagem. A importância de investir em um louvor bíblico na congregação. Se faz necessário ter um louvor bíblico dentro da congregação. E eu quero trazer para os irmãos aqui uma breve definição do que é louvar a Deus dentro da nossa introdução, da nossa mensagem. O verdadeiro louvor a Deus, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é uma introdução muito breve, muito simples, mas é de suma importância. O verdadeiro louvor a Deus é uma expressão sincera de um coração transformado, que engrandece o nome do Senhor. Dando prosseguimento aqui, um coração transformado e sincero reconhece a grandeza e a soberania do Senhor, vivendo uma vida de obediência e de integridade na presença de Deus, tendo uma vida centrada nas Escrituras e vivendo uma vida de louvor e de adoração ao nome santo do Senhor. Então aqui é uma simples definição do que é um louvor bíblico. Quando nós lemos, na verdade nós já lemos esse texto de João, capítulo de número 4, versículos 19 a 24, nós podemos ver aqui que Jesus estava tendo uma reunião com uma mulher conhecida como mulher samaritana. Jesus, ele estava na Judeia. Uma breve introdução desse texto aqui para explicar esse texto, que ele é muito importante aqui na nossa mensagem. Jesus, ele estava na Judeia e ele se desloca da Judeia para a Galileia. Quando você observa o capítulo 3, Jesus, ele teve um diálogo com Nicodemos, na Judeia. Jesus estava na Judeia, aonde estava localizado o Nicodemos, ou aonde Nicodemos estava vivendo, morando ali na Judeia, que é em Jerusalém. E depois que Jesus ele termina o discurso com Nicodemos, ele se desloca da Judeia para a Galileia. E se fazia necessário, o texto diz, ele passar por Samaria. Só que, quando a gente entramos no contexto desse texto, havia uma intriga na nossa linguagem aqui, muito grande, entre os samaritanos e os judeus. Por quê? Havia uma intriga muito grande entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos não se davam com os judeus, nem sequer eles falavam um bom dia. Se um judeu visse um samaritano vindo ali, ele cortava o caminho. Ele entrava por dentro do mato, mesmo que estivesse cheio de rasga-beiços, de cipós que feria a pele, ele entrava e cortava o caminho, mas não passava por um samaritano. Só que os irmãos que leem a Bíblia bem sabem que os samaritanos, ele é povo de Israel. E o que foi que aconteceu que houve essa divisão, essa confusão, essa briga, essa dissensão entre os judeus e os samaritanos? Quando a gente lemos lá depois do período do reinado de Salomão, o reino de Israel, que era um reino unido, Saul, Davi, Salomão, é conhecido como Reino Unido. Quando chega em Salomão, Salomão morre e o seu filho divide o reino de Israel em dois grupos: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Então, as 12 tribos de Israel ficaram divididas. 10 tribos foi para o norte, que se tornou mais tarde os samaritanos, e
uma tribo e meia, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficou em Jerusalém, que é conhecida como a tribo de Judá, ou judeus. Por que judeus? Porque vem da tribo de Judá, ficaram em Jerusalém. Com o passar do tempo, muitos anos, depois da divisão, muitos anos, os sírios vieram, o rei da Pérsia, o rei Ciro da Pérsia veio com o seu exército, levou o reino do norte, o reino de Israel, para a Síria, como escravo, como cativo, e trouxe povos pagãos para a terra de Judá, em Samaria, que ainda não era Samaria, mas depois tornou Samaria. Com muitos anos depois, alguns anos depois, o rei Nabucodonosor veio e levou o reino de Judá para a Babilônia. Então, nesse interim de o povo de Deus ser levado para outros reinos, depois de muitos anos, mais ou menos 70 anos, que Israel estava, o reino de Judá estava na Babilônia, no cativeiro babilônico, Israel volta para Judá novamente, e os irmãos se lembram que Neemias construiu os muros de Jerusalém e o templo de Jerusalém, o segundo templo de Jerusalém, que foi destruído na primeira vinda do rei Nabucodonosor a Jerusalém. Nesse inteirinho aí, da ida de Judá à Babilônia e o seu retorno para Israel, para Jerusalém, para a terra, ou para a capital Jerusalém, Judá, o povo de Israel, as 10 tribos, elas se misturou com povos pagãos. Tiveram, ou os homens e as mulheres judias ou israelitas tiveram relacionamentos, casamentos com pessoas pagãs. Então houve uma miscigenação do povo, houve uma mistura do povo. Então essas 10 tribos, que é o reino do norte, já não era mais um povo puro, era um povo misturado, um povo misto. Então o reino de Judá, ou o povo judeu, que era um povo que não se misturou, mesmo sendo levado para a Babilônia, voltado para a Babilônia, da Babilônia para Judá, para Jerusalém, eles não se misturaram, continuaram um povo puro. Já Israel não, foi para a Síria, voltou misturado, porque houve uma mistura lá, uns casamentos lá entre o povo de Israel e o povo pagão. Então, por essa razão, essa aqui é uma das razões, que existem muitas outras circunstâncias, muitas outras situações. Então essa foi uma das razões pelos quais o povo judeu em Jerusalém, a tribo de Judá, não considerou mais a tribo de Israel, o povo de Israel, como povo de Deus. Quando nós entramos aqui nesse texto, aqui é um resumo de um contexto muito amplo. Quando nós entramos nesse texto, nós já encontramos aqui o povo dividido. Ou melhor, quando Jesus ele pisa aqui na terra, o povo já estava dividido, já estava intrigado, já estavam lutando um contra o outro, já não consideravam mais, na verdade, o povo judeu não considerava o povo de Israel como povo de Deus, consideravam ele como pessoas pagãs, como pessoas impuras, como pessoas imundas. Quando Neemias, Deus levanta Neemias para a edificação dos muros de Jerusalém, do templo em Jerusalém, os irmãos sabem, lendo o livro de Neemias, que um homem chamado Sambalate se opôs a Neemias. Houve uma oposição de Sambalate a Neemias. Quem era Sambalate? Sambalate, ele era um governador de Samaria. Era um governador que fazia parte do povo de Israel, da terra de Israel, em Samaria. Então esse governador Sambalate se opôs, ele foi um opositor. Ele não quis, ele lutou contra Neemias e o povo de Judá para não haver a construção do templo e nem dos muros de Jerusalém. Esse Sambalate, ele teve um rei, ou melhor, esse Sambalate, que era um governador de Samaria, ele teve um genro, sacerdote da tribo de Judá, que foi expulso da tribo de Judá, porque casou com uma filha de Sambalate. Um sacerdote da tribo de Judá casou com uma filha de Sambalate e foi expulso de Judá para Samaria. E lá, em Israel, na capital, Samaria, Sambalate, governador de Israel, para agradar o seu genro, que era sacerdote, casado com a sua filha,
Isso não está aqui no texto, isso é história, é o contexto histórico da Bíblia. Sambalate, para agradar e presentear o seu genro sacerdote, construiu um templo em Samaria, no Monte Gerizim. Então, em Israel, por que estou falando isso? Para chegar aqui no texto, os irmãos entenderem essa situação da adoração, do louvor, adoração a Deus. Em Israel existiu o templo de Salomão, construído por Salomão. Depois foi destruído e foi reconstruído por Neemias, o templo, os muros de Jerusalém. Isso em Judá. Em Samaria, lá está o povo de Israel miscigenado, misturado com um templo construído no Monte Gerizim. No Monte Gerizim havia um poço que foi construído por Jacó. Jacó bebeu desse poço, seus filhos beberam desse poço e os seus descendentes beberam desse poço, e o povo de Israel, as 10 tribos que estavam ali habitando na terra, beberam também, estavam bebendo desse poço, aonde quando nós lemos o texto, nós podemos ver que essa mulher, meio-dia, estava indo lá para buscar o quê? Para buscar água. A mulher samaritana foi ao poço de Jacó para buscar água. Só que no tempo em que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, o templo que foi construído por Sambalate, já não estava mais em pé. Ele já tinha sido destruído. Quem foi que destruiu o templo de Sambalate, lá no Monte Gerizim, na terra de Samaria? Um líder judeu do povo de Judá. Um segundo motivo para que houvesse mais encrenca ainda, mais rixa entre os dois povos. Veja só, todos esses povos, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá, eram todos descendentes de quem? De Abraão. Então, veja só. Quando Jesus chega neste poço, o texto diz que se fazia necessário ele passar por Samaria, porque ele queria ter um encontro. O texto deixa bem claro que Jesus queria ter um encontro com a mulher samaritana. Quando Jesus chega e senta no poço, a mulher não tinha chegado ainda, mandou os seus discípulos à cidade comprar pão. A mulher chega e ele começa um diálogo com a mulher. E o diálogo ele é muito grande. Capítulo 4, depois você pode ler esse capítulo, dos versículos de número 1 até o versículo de número 20. Versículo de número, para você ler aí, você pode ler a partir do versículo 1 até o versículo 38. O diálogo é dos versículos 1, capítulo 4, até o versículo 38. E nesse inteirinho dessa conversa que Jesus ele teve com a mulher samaritana, Jesus começou a revelar alguns segredos dessa mulher. E essa mulher reconheceu que Jesus ele era o quê? Profeta. E aqui começa ser desenvolvido dentro dessa conversa o assunto da adoração. E a mulher pergunta para Jesus: vocês dizem que o verdadeiro lugar de adoração é em Jerusalém, em Judá. É os judeus que têm o local verdadeiro de adorar a Deus. Já os nossos antepassados dizem que o verdadeiro lugar de adoração é aqui, no Monte Gerizim, aonde Jacó viveu, aonde Jacó fez esse poço, aonde Jacó adorou juntamente com seus filhos. Então Jesus ele chega e diz o seguinte para aquela mulher: olha, mulher, a hora vem. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para os versículos 23 e 24. Estou resumindo aqui o contexto histórico para os irmãos terem uma ideia acerca da verdadeira adoração. Quando nós chegamos no versículo 24, havia na cabeça daquela mulher uma dúvida, ou na verdade não era necessariamente uma dúvida, mas havia na cabeça daquela mulher ela fez na verdade ela não fez uma pergunta, uma pergunta direta, mas ela fez uma exclamação. Vocês dizem que a adoração verdadeira é em Judá. Os nossos antepassados dizem que é aqui no Monte Gerizim. E Jesus diz a mulher, mas a hora vem, e agora é, em que
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Verso 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, primeiramente Jesus diz, verdadeiros adorar, verdadeiros adoradores. Guarde essa frase aqui, verdadeiros adoradores. Segundo, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Ele diz muito claro aqui que o Pai está procurando tais pessoas que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando esses tais. Por que é que Deus está procurando tais pessoas que o adoram em espírito e em verdade? Porque Deus, ele é o quê? Espírito. Deus, ele é espírito. E aqui eu quero trazer uma verdade para os irmãos de suma importância acerca do serviço a Deus, acerca da adoração a Deus, acerca do louvor a Deus, para o conhecimento dos irmãos. O louvor é muito claro, a adoração, o servir a Deus, aqui é muito claro que tem que ser em espírito e em verdade. Agora, o que significa, irmãos, adorar a Deus em espírito e em verdade? E Deus está procurando esses. Deus está atrás desses que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Quando o texto diz, quero começar por aqui, que Deus é espírito, é porque Deus não está limitado a espaços físicos. A mulher disse, vocês judeus, Jerusalém, os nossos antepassados, Monte Gerizim, Samaria. Quem é que está certo? Vocês, agora uma pergunta, ou os nossos antepassados? Jesus disse, não. Eu já cheguei. Ele revela no texto, eu sou o Messias. Antes do Messias pisar a planta do seu pé aqui na terra, a verdadeira adoração a Deus nunca foi no Monte Gerizim, mas em Jerusalém. De fato, quando você lê o Pentateuco, você vai ver lá Deus orientando a Moisés o local exato aonde seria construído o templo de Jerusalém, o templo que é conhecido como o templo de Salomão, para a verdadeira adoração do povo dele. Muitos séculos depois, Davi deseja construir, mas Deus permite Salomão construir esse templo. Jesus diz, não, mulher, antes de o Messias pisar a planta aqui, era Jerusalém. Nunca foi Samaria e nunca será Samaria. Era Jerusalém, Judá, o templo que foi construído por Salomão. Mas agora eu cheguei, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o Libertador, eu sou o Remidor, eu sou aquele que vim para mudar a maneira pela qual o povo de Deus vai servir, adorar, louvar a Deus. Jesus diz, os verdadeiros não adorarão mais em Jerusalém. Não adianta, eu já cheguei, eu sou o Messias. Os verdadeiros adoradores não adorarão mais em Jerusalém. Não adianta subir para Jerusalém. Não adianta ir para o templo de Jerusalém, sacrificar animais, fazer oferendas. Não adianta mais, eu já cheguei. E muito menos aqui no Monte Gerizim. Mas os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito. O que quer dizer em espírito e verdade, irmãos? Em espírito, a palavra espírito aqui está com E minúsculo, se você observar na sua Bíblia. E minúsculo está referindo-se ao nosso espírito, que está ligado ao nosso coração. Em espírito, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, ou seja, adorarão ao Pai de coração. Espírito está ligado a
coração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de todo o seu coração. Os verdadeiros adoradores não estão limitados a lugares físicos, espaços geográficos. Os verdadeiros adoradores, aonde eles pisarem a planta de seus pés, ali eles podem adorar a quem? Adorar a Deus. Em espírito. Só que não é só em espírito que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não é só em espírito, mas é em quê? Em verdade. O que quer dizer em verdade, irmãos? Porque é a verdade quem salva. É a verdade quem transforma. É a verdade quem muda o coração do homem. É somente a verdade de Deus que pode dar ao homem um novo coração. Então, somente aqueles que, por intermédio da verdade de Deus, que é o Evangelho, receberem um novo coração, esses irão prestar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração a Deus. Será que nós, que estamos aqui, por intermédio da verdade de Deus, por intermédio do Evangelho de Deus, já recebemos um novo coração? Já recebemos uma nova maneira de viver, uma nova mente, uma nova mentalidade, uma mentalidade conformada com a verdade do Evangelho? Será que os nossos corações já foram transformados por essa verdade? Se os nossos corações, eles já foram transformados por essa verdade, que é a única verdade da salvação, que é o Evangelho, nós somos verdadeiros adoradores. E se nós somos verdadeiros adoradores, nós adoramos a Ele aonde? Em Jerusalém? No Monte Gerizim? Aonde que nós adoramos a Ele? Em todo e qualquer lugar. Aonde você estiver, você adora a Deus. Você será um adorador do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, adorar em espírito e em verdade está ligado a um coração transformado. Ser um verdadeiro adorador diante de Deus é ter um coração transformado pela verdade do Evangelho. Enquanto nós não tivermos um coração transformado pela verdade do Evangelho, nós não seremos, ou nós não somos verdadeiros adoradores. E não importa. E aqui tratando do louvor, ou não adianta, isso aqui é sério, na adoração a Deus. Não adianta você abrir a sua boca e cantar bem alto, como muitos por aí fazem, e não é errado. Os irmãos sabem muito bem que existe os estudos para louvar, né? Para cantar, os estudos para a pessoa melhorar a voz, e daí por diante. Os irmãos sabem muito bem. Não é somente a pessoa ter vamos dizer assim, o talento, mas a pessoa tem que refinar aquele talento. Existem essas coisas. Não importa se você vai cantar com uma voz impressionante, uma voz que todas as pessoas serão tocadas por aquela voz, porque é uma voz que não importa se a sua voz, diante de Deus, se a sua voz é uma voz que toca todas as pessoas, que todas as pessoas fiquem impressionadas com ela, ou se a sua voz é uma voz que não tem tanta qualidade quando você abre a boca. O que importa é que quando você abrir a sua boca para louvar a Deus, seja de um coração transformado. O que Deus quer de cada um de nós não é a aparência. Muitos hoje vivem cuidado com a aparência. Deus não está preocupado com a nossa
estética, com a nossa aparência religiosa. Hoje Deus não está preocupado com o Monte Gerizim ou com o Monte, ou com a adoração em Judá, ou com a adoração no Monte Gerizim. Deus está hoje buscando, indo atrás, buscando, procurando pessoas que adorem a Ele com o coração transformado pela sua verdade. Se não for assim, Deus não recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Primeiro, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus está procurando pessoas sinceras. Deus está procurando pessoas que tenham um coração transformado pela sua verdade para o adorar. Segundo, no louvor, o foco é exclusivamente Deus e não o homem. O louvor, ele tem que ser teocêntrico. O louvor, ele tem que ser cristocêntrico. O louvor, ele tem que ser baseado, fundamentado nas Escrituras Sagradas. O que é um louvor teocêntrico? É um louvor que exalta a Deus. É um louvor que glorifica a Deus. É um louvor que fala das grandezas do poder de Deus. Olha só o que diz aqui o Salmo de número 115, versículos 1 e 4. O foco do louvor tem que ser Deus e não o homem. Salmo 115, versículo de número 1, 115, 1, dos versos 1 a 4, diz assim: não a nós. O salmista está falando com ele e os seus companheiros. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. O louvor não deve ser direcionado a homens, que é chamado de homocentrismo. O que é que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas? Ou, melhor falando, nós temos que ter muito cuidado com os louvores que a gente ouvimos. Nós temos que saber se o louvor ele é teocêntrico, cristocêntrico, escrituristicamente proveniente das escrituras, ou se o louvor ele é homocêntrico. O que é o louvor homocêntrico? O louvor homocêntrico é aquele louvor que ele se volta para quem? Para o eu, para o homem. Parece que é um tipo de uma adoração ao homem. E de fato, se você for um cristão bíblico, e o nosso ponto aqui é esse, se você for uma pessoa que foi transformada pela verdade da palavra de Deus, você vai ver o que é um louvor bíblico ou um louvor homocêntrico. Então o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Para quem é que nós temos que dar toda a glória? Por teu amor e por tua fidelidade. Porque a adoração, o louvor, a exaltação, a glória tem que ser unicamente para Deus e não para homem. E o salmista diz aqui: por causa do seu amor e por tua fidelidade. Você conhece o amor de Deus? Você conhece a fidelidade de Deus? Quem amou como Deus amou? Quem jamais amou como Deus amou? Quem jamais, dentre os seres viventes, dentre os homens, é fiel como Deus? Não tem quem ame, ou não tem quem amou como Deus amou. Não tem quem seja fiel como Deus. Então, louvor, adoração e glória é para Ele. O versículo número 2 diz: porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Observe aqui no plural. Porque as nações dizem, as nações pagãs,
olhava para Israel e não via nenhum um Deus. Todas as nações em volta de Israel, todos os povos tinham o quê? Imagens. Templos cheios de imagens. Mas quando as nações olhavam para Israel, não via nem uma imagem de escultura. Não via ninguém. As nações pagãs chamavam o povo de Israel de o povo de um Deus sem rosto. Esse povo aí, ele serve a um Deus que não tem cara, que não tem rosto. É por isso que as nações dizem, porque as nações dizem, onde está o Deus deles? O versículo 3 diz, a resposta, nosso Deus está onde? Nos céus. E faz tudo como deseja. Essa é a resposta. Aonde é que está o Deus deles? Os nossos deuses estão aqui. Nós temos o Deus Baal, nós temos o Deus Moloque, nós temos o Deus Milco, nós temos a deusa Astarote, a deusa Diana e tantos outros centenas de deuses. Mas aonde é que está o Deus deles? Os nossos deuses nós estamos vendo aqui, nós oferecemos sacrifício aos nossos deuses, oferenda, mas cadê o Deus deles? Aí a resposta é, nosso Deus está onde? Nos céus. E faz tudo como quer, como deseja. Verso 4 diz, seus ídolos não passam de objetos de prata, ouro, formados por mãos humanas. Formados pelo quê? Por mãos humanas. Todas as nações pagãs tinham deuses com rosto. Só Israel tinha um Deus sem rosto. Isaías 42, versículo 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com os ídolos. Só existe um único Deus verdadeiro, que João, escrevendo palavras de Jesus, diz que ele é esse Espírito, está no céu e faz tudo o que ele deseja. Lucas capítulo de número 4, versículo 8 diz, Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. O chamado de Deus para a sua igreja é que a sua igreja tenha um coração transformado pela verdade e adore, e sirva e louve somente a Ele. Somente a Ele. Você não pode louvar, glorificar, adorar, venerar, seja lá quem for. Abra sua Bíblia comigo aqui, se você desejar, em Romanos capítulo 1, versículo de número 25. Romanos 1, 25 diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As nações fizeram isso. As nações, no tempo de Israel, deixaram de servir ao único Deus, deixaram de adorar ao único Deus, deixaram de louvar ao único Deus, para louvar imagens de escultura. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje há louvores direcionados a imagens de escultura. Nos movimentos religiosos, ou se você observar, você vai ver muitos louvores, cânticos direcionados a homens que são ídolos, imagens de escultura. Muitos louvores, cânticos direcionados a pessoas, voltados para as pessoas, ou seja, mudaram
a verdade de Deus em mentira. Ninguém pode servir, ninguém pode adorar, ninguém pode louvar a nenhuma criatura na face da terra, a não ser o Deus que é Espírito, que está no céu e faz tudo o que Ele quer. Segundo, o louvor é uma resposta à palavra de Deus. O louvor, ele só pode ser um louvor bíblico se o coração daquele que está louvando, adorando, estiver cheio da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ou ricamente, ou abundantemente em vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com alegria, com gratidão no coração. O versículo 17 diz: tudo o que fizerem, sejam em palavra, sejam em ação, fazei-no em nome do Senhor. Jesus dando graças a Deus Pai por meio dele. Então veja, quando os nossos corações forem cheios da verdade de Deus, o que está faltando em muita gente na verdade, em muita gente, quando eu falo muita gente, são pessoas que se dizem cristãs. O que está faltando em muitos cristãos é a palavra de Deus em seus corações. Quando a palavra morar, quando a palavra habitar com abundância nos nossos corações, nós teremos um louvor, uma adoração, um serviço a Deus verdadeiro, como o Senhor deseja que nós façamos. Vamos correr aqui. O louvor exige um coração íntegro. Isso aqui está ligado ao primeiro ponto. Coração íntegro, coração justo, coração transformado. Amós capítulo 5, versículo 23 diz assim: o profeta Amós escreveu o seguinte: afasta de mim o som dos teus cânticos, que não ouvirei as melodias das tuas harpas. O que é que Amós está dizendo aqui? O profeta Amós está dizendo aqui é que Deus, ele está dizendo: afasta-te de mim o som dos teus cânticos. O povo de Israel, no tempo de Amós, estava louvando a Deus com as suas harpas. O povo, no tempo de Amós, estava se reunindo para louvar a Deus com as suas harpas. Havia muito som e muitas vozes cantando, salmodiando. Mas o Senhor diz: afasta de mim o som dos teus ou das tuas harpas. Eu não quero ouvir o som das tuas harpas. Eu não quero ouvir as melodias das tuas músicas, dos teus cânticos. Agora, por que, irmãos? Se Deus, ele quer ser adorado, porque Deus, através de Amós, manda o povo se calar, fechar a boca, deixar de tocar os instrumentos e deixar de louvá-lo. Por quê? Porque estavam adorando a Ele, porque estavam louvando a Ele, porque estavam cantando louvores para Deus de qualquer jeito. O momento de adoração a Deus tornou-se um momento como qualquer outro. O povo estava se reunindo simplesmente por se reunir, sem nenhum propósito. E isso não agrada a Deus. E eu quero dizer isso aqui com muita clareza para vocês. Nós temos, não para vocês, para nós que estamos aqui ouvindo, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que nos reunir para louvar, para adorar a Deus de todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com um coração sincero. Olha o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. Jesus diz para os fariseus: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Verso 8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. Verso 9 diz: sua adoração é uma farsa. Deus está falando com Israel. Os fariseus eram povo de Israel, fazia parte do povo judeu, da tribo de Judá, povo judeu. Jesus diz: hipócritas, o profeta profetizou a vosso respeito. Vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está o quê? Ninguém sabe onde é que está. Não adianta abrir a boca, louvar a Deus, honrar a Deus com os lábios, se o coração não for transformado, se o coração não for verdadeiro, genuíno, se aquele louvor não está saindo de um coração transformado pela verdade. Veja só isso aqui: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que coisa triste. Sua adoração é uma farsa. Ah, mas eu estou louvando, eu estou adorando, mas é uma hipocrisia. É uma farsa. Pois ensinam ideias que é doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E aqui eu tenho dois entendimentos para esse versículo de número 9. Quando Jesus fala no versículo 9: sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamento de... Tira a doutrina de Deus e põe a doutrina dos homens. Repito, a quantidade de louvores que são simplesmente música, não são louvor, a adoração ao Deus verdadeiro. A quantidade de músicas evangélicas que não tem a doutrina bíblica, não tem como a gente contar. Então aqui nós temos, irmãos, uma informação de muita importância. O louvor não pode ser feito, não pode ser de autoria humana, proveniente de doutrina de homens, mas da doutrina de quem? Da doutrina de Deus. E aqui eu tenho duas informações importantes, repetindo para vocês. O louvor, para ser um louvor de adoração e que Deus de fato recebe, ele tem que ser proveniente de um coração transformado, e ele tem que ser um louvor bíblico. Se o seu coração, como adorador, não for um coração transformado, e o louvor não for um louvor bíblico, é uma honra de quê? De boca. É uma adoração quê? Falsa. Porque não adianta honrar a Deus com os lábios se o coração estiver o quê? Quer dizer, o coração impuro, o coração imundo, um coração sujo, um coração que não foi transformado pela verdade, um coração que não passou pela metamorfose. Você usou essa palavra ontem, foi? Na conversa lá. Metanoia, metamorfose, metanoia. De mente. O que Deus quer de cada um de nós é um coração regenerado, transformado. É um coração novo, é uma mudança de mente por intermédio de quê? De mim mesmo, não, por intermédio da verdade. A verdade de Deus transformando a nossa mente dia após dia. Então a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor tem que ser proveniente de um coração transformado, e o louvor tem que ser bíblico.
No louvor não pode haver doutrina de homens. O louvor não pode ser homocêntrico, porque senão Deus não recebe. O louvor é um serviço sacerdotal. Quando a gente estamos louvando com o coração transformado, guarda essas duas frases aqui. Quando a gente estamos louvando a Deus com o coração transformado e com um louvor bíblico, fundamentado nas Escrituras, nós estamos louvando a Deus como um reino de sacerdote. Na verdade, eu vou ler aqui um texto para vocês. Nós somos a igreja chamada de um reino de sacerdote. Mas antes de eu ler esse texto, vamos ler aqui comigo o Salmo de número 100, versículo 1. O Salmo de número 100, versículo 1 diz assim, ó: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Como é que eu tenho que servir ao Senhor? Com coração cheio de alegria. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Mas não é qualquer cântico. O cântico tem que ser bíblico. Tem que ser um cântico bíblico. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz: assim, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. O fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Quando a congregação, transformada pela verdade do Evangelho, com louvores bíblicos, louvores teocêntricos, louvores cristocêntricos, louvores fundamentados nas Escrituras, se apresentam a Deus, está oferecendo um sacrifício. Um sacrifício. Olha só, assim, por meio de Jesus Cristo, ofereçam um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. No louvor, a proclamação é do nome de quem? Do nome de Deus, não é do nome de homem A, de homem B, é no nome de Deus que tem que ser proclamado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só quanta coisa o apóstolo Pedro chama a igreja. O apóstolo Pedro chama a igreja de geração eleita. Quer dizer geração eleita? Geração escolhida. A igreja de Deus é um povo escolhido. Deus é quem escolhe os seus. O Evangelho de João, no capítulo 15, vai nos dizer que quem nos escolhe é Deus. Não é nós que escolhe a Deus, mas é Deus quem nos escolhe. Então, quando Deus escolhe uma pessoa para fazer parte da sua igreja, é chamado de geração eleita, ou de geração escolhida. Sacerdócio real. Uma geração eleita, um povo escolhido. Sacerdócio real. O que quer dizer sacerdócio real? Sacerdócio real. Real vem de rei, de reino. Sacerdócio vem de sacerdote, sumo sacerdote. No Antigo Testamento tinha reis e sacerdote. Saul, Davi, Salomão e tantos outros reis de Israel. Sacerdote
sumo sacerdote, Arão, sua descendência. No Antigo Testamento tinha os reis e os sacerdotes. No Novo Testamento não existe mais rei e sacerdote, como no Antigo Testamento. No Novo Testamento existe sacerdotes real. É um povo real. É um povo que é proveniente de uma realeza, de um reino eterno, só que ainda não está lá. A geração eleita, a geração escolhida é um povo que foi eleito, que foi escolhido para reinar e oferecer sacrifícios de louvor e adoração a Deus no céu para toda a eternidade. Só que isso, irmãos, começa onde? Começa aqui. Em Cristo, seus escolhidos já estão reinando e oferecendo sacrifícios de louvor e de adoração a Ele. O louvor é uma arma espiritual. Deixa eu correr aqui. O louvor é uma arma espiritual. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23 diz assim: assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Irmãos, por que o louvor ele é uma arma espiritual? Quando ele é bíblico, na verdade, a colocação deve ser assim: quando o louvor ele é bíblico, ele é uma arma espiritual. Saul desobedece a Deus, Deus retira o Espírito Santo de Saul e manda um espírito imundo para Saul. Só explicando para vocês aqui. Isso era no contexto da antiga aliança. Nós estamos em outro contexto, da nova aliança. Hoje, quem recebe o Espírito Santo, quem é selado com o Espírito Santo, não sai mais da pessoa. Só para vocês entenderem, para vocês compreenderem isso aqui. Então Saul desobedece a Deus, Deus tira o Espírito Santo dele e envia o espírito imundo. Então Saul passou a viver uma vida de perturbação. Aí Davi foi chamado à sua presença, e quando Davi tingia a harpa em louvor e em adoração a Deus, o espírito imundo o quê? Saía de Saul. Um outro episódio muito forte acerca do louvor está em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aqui, os irmãos sabem muito bem que Paulo e Silas foi pregar o evangelho em Filipos, expulsou o demônio de uma jovem. Os magistrados da cidade prenderam ele, chicotearam eles e jogaram na prisão. Em vez de Paulo e Silas estar murmurando, lamentando, xingando a Deus e pensando coisas impuras, negativas, Paulo e Silas foi o quê? Orar e cantar louvores ao quê? Ao Senhor. Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores, homens transformados pela verdade, que carregavam em seus corações louvores bíblicos. Então esses homens começaram a volta, por volta da meia-noite, orar e cantar louvores a Deus. E o que acontece? Deus envia o quê? Quando você estiver passando por alguma tribulação, por alguma aflição, por alguma adversidade, por algum problema, seja lá o que for que estiver afligindo a sua alma, você tem uma arma para usá-la neste momento.
que é o louvor e a adoração, ou a oração e o louvor. Se o coração estiver pesado, naqueles dias que seu coração está a ponto de explodir, comece a louvar a Deus. Louvores bíblicos. Não é qualquer louvor, não. Não é louvores carnais, doutrina de homem. Louvores, comece a louvar a Deus. Se você estiver no meio de pessoas, não quiser que as pessoas ouçam, comece a louvar dentro do seu coração. Louvar de verdade. Se você quiser, estiver num ambiente que você possa louvar louve. Comece para tu ver o que Deus pode fazer na tua vida através do louvor. Mas vamos correr aqui. O louvor é uma forma de rendermos graças a Deus por suas maravilhas. O louvor é uma forma de rendermos graças a Deus por suas maravilhas. 2 Samuel capítulo 22, versículo 4 diz assim: clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Então, o salmista aqui, ele louva ao Senhor, porque o Senhor o livrou dos seus inimigos. Salmo de número 9, versículo 1 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e meu escudo, confio nele de todo o meu coração, ele me ajuda e meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com meus cânticos. Salmo 30, versículo 11 e 12 diz assim: transformaste meu pranto em dança, tirastes minha roupa de luto e me vestistes de alegria. Verso 12 diz: para que eu cante louvores a ti e não me cale, Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Salmo de número 71, versículo 6 diz: sim, de ti dependo desde o meu nascimento. O salmista diz que depende de Deus desde o seu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. Nós temos que louvar a Deus com o coração transformado. Nós temos que adorar a Deus com o coração transformado e com louvores bíblicos. Se nós somos verdadeiros adoradores, adoremos a Ele em espírito, coração transformado pela verdade. E para a gente concluir, o louvor, ele é eterno. Os verdadeiros adoradores já experimentam essa glória aqui na terra, mas não termina aqui na terra. Ela se estende por toda a eternidade. Apocalipse, na verdade, antes de eu ler aqui Apocalipse, capítulo 5, versos 11 em diante, vou ler aqui com vocês o Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem os seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Todos aqueles que têm um coração temente ao Senhor, todos aqueles que servem ao Senhor, que é obediente à palavra do Senhor, louvem ao Senhor. Apocalipse capítulo 5, dos versos 11 em diante ao verso 14, diz assim: então olhei novamente e ouvi as vozes
de milhares e milhares de anjos ao redor do trono, e também dos seres viventes e dos anciãos. Verso 12. Cantavam, milhares de anjos no céu, cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Verso 13 diz: depois houve todas as criaturas no céu. João diz: depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, cantando louvor e honra, glória, poder, pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, para todo o sempre. Verso 14 diz: e os 4 serafins, ou melhor, os 4 seres vivos, disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Então nós temos aqui as hostes celestiais, os anjos e os seres celestiais já estão lá adorando ao Senhor diante do seu trono, adorando o Cordeiro diante do seu trono. E nós temos aqui na terra a igreja de Deus, a geração eleita de Deus, os eleitos de Deus aqui na terra, adorando a Ele em espírito e em verdade. E essa adoração, ela vai dar extensão lá quando chegar na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 10, diz assim: depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contado, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Em pé diante de onde? Do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas. E seguravam ramos de palmeiras. Verso 10. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono do Cordeiro. Amém. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os eleitos de Deus, com o coração transformados, coração cheio da verdade de Deus, da palavra de Deus, irão louvar a Deus com cânticos espirituais, com cânticos bíblicos. Irão adorar a Ele aqui na terra de todo o seu coração, e essa adoração se estenderá por toda a eternidade. Concluindo a nossa mensagem de hoje, quero aqui destacar 4 lições na conclusão da nossa mensagem. Louve a Deus primeiro. Primeira lição, aplicação: louve a Deus com a sua gratidão. Coração cheio de gratidão, coração transformado, cheio de gratidão. Louve a Deus com a sua gratidão. Seja grato a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Louve a Deus com cânticos espirituais, bíblicos. Não qualquer cântico, ou louvor, ou música evangélica, mas louve a Deus com cânticos bíblicos, teocêntricos, cristocêntricos, escriturísticos. Louve a Deus reconhecendo a sua grandeza e o seu poder, sua soberania. Louve a Deus
em oração. Nós podemos louvar a Deus orando. E por último, louve a Deus como a sua forma de viver no seu dia a dia. O louvor e a adoração a Deus não se resume apenas no louvor congregacional, quando a igreja se reúne para louvar, para adorar ao Senhor. Mas o louvor, ele se estende à nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver está louvando a Deus, está glorificando a Deus. O nosso estilo de vida, a nossa forma de viver diante da congregação, diante da sociedade, está louvando a Deus, está adorando a Deus, está louvando a Deus, está glorificando a Deus, ou está trazendo desonra diante de Deus? Quando as pessoas olham para nós, será que nós somos pessoas que promovem a glória a Deus, o louvor a Deus, a honra a Deus? Ou a gente somos pessoas que promovem a desonra a Deus? Então nós temos que pensar nisso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com o coração transformados. Convido os irmãos de pé. Quando nós, com o coração transformado pela verdade, em uma só voz, reunidos, adorarmos a Deus de todo o nosso coração, o Senhor vai começar a mover-se no nosso